Boa noite, irmãos. Hoje eu vou apresentar para vocês uma pregação que, em partes, ela se assemelha muito ao que a gente passa por escolher viver uma vida cristã, uma vida em comunhão com Deus. Hoje eu vou contar para vocês a história de Estevão. Mas antes eu gostaria de iniciar com uma oração. Senhor nosso Deus, Pai amado que habita nos céus, abençoe agora esta pregação para que eu possa falar e espalhar a tua mensagem, para que eu possa falar inspirada por ti. Em nome de Jesus, amém. Havia um grande murmúrio do povo grego contra os hebreus, que as suas viúvas eram desprezadas na partilha do alimento. Então, os discípulos resolveram escolher 7 diáconos para cuidar desse problema. E entre eles estava o personagem da nossa pregação, Estevão, que foi escolhido por ser um homem íntegro e sábio. A gente pode encontrar a história deste diácono no livro de Atos, nos capítulos 6 e 7, e no livro da Ellen White, Os Embaixadores, nos capítulos 9 e 10. Para dar uma introdução na história dele, eu gostaria de ler com vocês 3 versículos, que se encontram no livro de Atos, no capítulo 6, versículo 8, 12 e 13. 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. 12. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Irmãos, o capítulo 6 de Provérbio nos diz as 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª que ele abomina. No versículo 19, a gente pode encontrar: testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. E aqueles homens estavam fazendo exatamente isso contra Estevão. Mas ele, apesar de estar sofrendo todo aquele julgamento, todas aquelas acusações, ele permaneceu em paz. Assim como Jesus, que quando foi acusado falsamente, não reagiu diante de seus acusadores. Estevão decidiu seguir o mesmo exemplo, e as pessoas, elas conseguiam ver a serenidade estampada no seu rosto. E por causa disso, elas se enfureceram. Só que nesse momento, ele conseguiu compartilhar ali com as pessoas do mesmo amor que Cristo demonstrou quando foi crucificado. Então ele começou a falar sobre os primeiros pais, sua fidelidade a Deus e sobre a promessa da vinda de um Salvador, o que chamou a atenção de todo mundo ali que estava no templo, de uma forma dura, porém com falas muito mansas. O capítulo 7 do livro de Atos, o versículo 55 diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Essa descrição foi a gota d'água para a multidão, que o expulsou e o apedrejou. Estevão, por ser um homem sábio que vivia em comunhão com Deus, acabou incomodando muita gente. E hoje nós passamos por isso. Às vezes, até pessoas próximas de nós e irmãos que professam a nossa fé são usadas pelo inimigo e acabam falando mentiras e fofocas para tentar desviar a gente da nossa missão. Estevão, ele amava e levava muito a sério toda aquela intimidade que ele tinha com Deus. E por causa disso, ele não teve medo da morte. Ele sabia que Deus já tinha entregue o seu bem mais precioso, que foi Jesus, para que ele pudesse ser salvo. Então ele preferiu usar os últimos minutos da sua vida para tentar espalhar a mensagem da salvação. Ele entendeu tudo o que Cristo fez por ele e ele decidiu retribuir, amando seus semelhantes, na esperança de que eles também aceitassem esse amor e esse sacrifício de Jesus. Mas será que nós estaríamos dispostos a entregar tudo por ele? Assim como Jesus entregou tudo por nós? Eu espero que a gente possa refletir sobre esse imensurável amor de Jesus e sobre a história de Estevão, que serve de exemplo e de lição pra gente. Amém.